Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com os módulos em JavaScript. Então a gente vai aprender a trabalhar com export e import no JavaScript. No JavaScript, todo arquivo é um módulo e você determina se você quer exportar esse módulo ou não. E para a gente começar a utilizar aí os módulos do JavaScript, primeiro a gente vai gerar um documento HTML5, ok? E aqui na nossa tag body, né, a gente vai incluir o nosso arquivo main principal. Então eu vou criar aqui um script, .csrc, e vou passar aqui o meu main.js, ok? E aí eu vou segurar o Ctrl e clicar em cima dele e mandar criar o arquivo, ok? Então criei aqui o meu index.html e nele eu estou chamando o meu arquivo JavaScript principal. Primeiro, a gente vai criar duas funções e utilizar dentro desse arquivo principal. Depois a gente vai separar essas funções em outros arquivos e exportar para o nosso arquivo principal, ok? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos criar uma function aqui chamada de somar, e essa nossa somar, pessoal, ela vai ter dois parâmetros, o A e o B, e a gente vai retornar o A mais o B, ok? E agora eu vou criar mais uma função que vai ser o multiplicar. E novamente eu passo aqui os meus dois parâmetros, o A e o B, só que agora eu vou dar um return em A vezes B, ok? Então eu já tenho aqui as minhas duas funções. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essas duas funções aqui mesmo dentro do arquivo principal. Então eu vou vir aqui, vou criar uma const result, que será igual a somar, e vou passar aqui 4,3, ok? Vou criar mais uma constante chamada de result b, até aqui eu vou passar um a, e ela vai ser igual a multiplicar, e eu vou passar aqui o 4 e o 3, ok? E agora vamos utilizar aqui o nosso console.log e passar result a, vírgula, result b, ok? E aí, pessoal, a gente precisa testar aqui no nosso console. Então vamos clicar aqui com o botão direito em cima do index.html e vamos mandar abrir aqui com o nosso live server, ok? Uma vez aberto aqui com o live server, ele está demorando um pouquinho para carregar. Uma vez aberto o arquivo aqui no nosso navegador, a gente vai pressionar F12 para abrir o nosso console. E aí a gente tem aqui, ó, o 7 e o 12. Ok? Se a gente vir aqui alterar para 4 e aqui para 4, a gente vai ter um 8 e um 16, ok? Então esse aí é o resultado da nossa result A e da nossa result B, ok, pessoal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a utilizar os módulos export e import aqui dentro do JavaScript. Como eu falei para vocês, todo arquivo JavaScript é um módulo. Você escolhe através do export e do import se você quer exportar esses módulos. E aí você pode exportar uma função, você pode exportar uma variável ou até mesmo uma classe. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Criar dois arquivos, né? O primeiro vai ser o somar.js e aqui no nosso main a gente vai pegar o somar, Ctrl X, e vai colar dentro, né, do arquivo somar.js. Vamos criar também um arquivo multiplicar.js e vamos lá no nosso main e vamos recortar a nossa função multiplicar e colar ela aqui dentro do arquivo multiplicar.js. E aí, pessoal, vamos salvar aqui os nossos dois arquivos e vamos salvar aqui também o nosso main. Se a gente vir aqui testar, agora a gente tem um erro, ó, somar is not defined, ou seja, a gente está utilizando ela aqui, mas ela não foi definida porque a gente jogou ela aqui dentro do arquivo somar.js. Então a gente está trabalhando aí com módulos, só que a gente não está exportando esses módulos para a gente poder importar no nosso arquivo principal. Então vamos começar aqui pela somar. Antes aqui da palavra reservada function, vamos passar aqui um export e agora a gente pode importar aqui dentro a nossa somar. Mas antes, vamos vir aqui na nossa multiplicar e dar um export aqui na função multiplicar. Vamos salvar
E agora a gente pode importar esses dois módulos, utilizando a palavra reservada import. E aí eu vou passar aqui as minhas chaves e passar aqui o primeiro arquivo, que é o somar. Quando eu utilizo o autocomplete, ele joga aqui para mim um from, né, o caminho da minha somar, ok? E aí, pessoal, repare que eu não tenho a extensão do arquivo. Então, se eu vim aqui salvar, ó, ele continua dando um erro, porque eu não importei, né? E eu também preciso utilizar aqui o módulo. Então, vamos passar aqui o .js, ok? Importamos aqui a somar, e agora a gente precisa importar multiplicar. Por que a gente tem que utilizar dois imports? Porque a gente está com dois arquivos separados, ok? Ou seja, a gente tem uma função em cada um deles. Então, novamente, eu passo o import e passo aqui a multiplicar. Se eu utilizar o autocomplete, ele já passa para a minha extensão. E eu continuo aqui com o erro. Por quê? Eu preciso utilizar um módulo. Que módulo que é esse? Eu preciso vir aqui no meu index.html e passar aqui uma propriedade chamada de type e informar aqui o módulo, ok? Salvei aqui e aí sim eu tenho um 8 e também tenho o número 16. Se eu vim aqui no meu main, que é onde eu estou utilizando eles, e alterar aqui o valor, você vai ver que ele altera o resultado, ok? Então, pessoal, a gente criou dois arquivos separados, dois módulos, e a gente exportou o que tem dentro deles. E depois a gente carregou eles com import aqui dentro do nosso arquivo principal, informando o caminho de cada um deles, ok? Como a gente tem dois arquivos separados, né, duas funções separadas, a gente utiliza dois imports. E aí, aqui no nosso index, a gente utiliza o type módulo, senão a gente não consegue, né, utilizar aí o módulo, a exportação e o módulo de exportação e o módulo de importação dos dois arquivos, ok? Então, é importante você utilizar isso daqui. E aí, pessoal, uma outra coisa, uma outra ressalva que eu queria fazer para vocês é a seguinte: como a gente está utilizando aqui o nosso Live Server, a gente tem um servidor aqui. Então é por isso que está funcionando. Se a gente vir aqui, ó, e abrir o local do arquivo, ó, vamos lá, revelar o local do arquivo. Então abrir o local do arquivo e abrir a minha index. Se eu passar um F12 aqui, como eu não estou utilizando um servidor para abrir, eu vou ter um erro. Então eu preciso instalar um servidor, seja ele seja ele o Live Server, seja ele aí o Champ ou o AMP. Eu preciso utilizar um servidor, senão eu não consigo trabalhar com módulos em JavaScript, ok? E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai separar esses dois arquivos aqui, ó. Na verdade, a gente vai juntar. Então, a gente utilizou o export, só que a gente tem os dois separados aqui, ok? Então, vamos criar aqui um arquivo, tá? Vou pegar aqui o nome dele, vou criar esse arquivo com o nome de calculator.js, ok? Então, criei aqui o calculator.js, eu venho aqui na minha multiplicar, Ctrl X, e eu colo aqui dentro, né, do meu calculator. Faço a mesma coisa aqui com a somar, Ctrl X, ok? E colo ele, pode ser em cima ou embaixo, não tem problema, ok? E aí eu peguei esses dois e joguei dentro do calculator, ok? E aí eu posso remover o multiplicar e também o somar, ok? Eu não vou ter mais esses dois, só vou utilizar o calculator. E aí eu tenho um erro, ó. Ele não está conseguindo encontrar o multiplicar e nem o somar. Então eu tenho que vir aqui no main e agora eu vou comentar essas duas linhas aqui e eu posso passar os dois arquivos no mesmo import, a mesma, né? Porque eu estou utilizando aí o mesmo arquivo e eu estou exportando duas funções. Então eu passo o import e aí eu passo aqui o somar e passo também o multiplicar, ok, pessoal? E aí eu dou um from e passo aqui o nome do arquivo, que é o calculator.js. E aí, se eu vim aqui salvar, eu tenho aqui o resultado, ok? O que a gente pode, então? Pegar aqui o nosso calculator e utilizar aqui uma nova função. Então eu posso vir aqui, em vez de eu passar agora, só ter agora multiplicar e a somar, eu posso ter a dividir. E aí eu passo aqui
a divisão, né, como retorno, volto aqui no meu main, e aí eu crio mais uma const result C igual e passo aqui a dividir, ok? Passo aqui o valor de 12, né, vamos passar aqui 12 dividido por 3, ok? E aí eu venho aqui embaixo e utilizo no meu console a result C para mim poder exibir, ok? E aí eu tenho, né, a divisão de 12 por 3 é igual a 4, porque 4 vezes 3 é igual a 12, ok, pessoal? Então, nesse vídeo você aprendeu como utilizar aí os módulos do JavaScript. Eu te vejo no próximo vídeo.